Aqui as bainhas do reto, então. Então, primeiro, tu quer que eu explique a técnica ou só dizer como é que ficam os músculos em cada lugar? Só dizendo, não precisa explicar a técnica. Tá, então só dizer como é que ficam os músculos. Então, em relação ao reto abdominal, então tu vai ter a musculatura que vai ficar ventral ao reto abdominal e dorsal ao reto abdominal. Então, nessa região, tu vai ter envolvendo o oblíquo abdominal externo, o oblíquo abdominal interno e o transverso do abdômen. Então, esses três músculos vão, de uma maneira ou de outra, abraçar, estar fusionado um ao outro em relação ao reto abdominal, tá? Então, sempre, tanto na região pré-umbilical, pós-umbilical ou púbica, o músculo oblíquo abdominal externo vai ficar ventral ao reto abdominal. Depois, o oblíquo abdominal interno, que é esse aqui, na região pré-umbilical, ele vai abraçar o reto abdominal. Na região pós-umbilical, ele vai passar ventral e na região púbica ele vai passar ventral. Depois, o transverso do abdômen, na região pré-umbilical, ele vai passar dorsal ao reto. Depois, na região pós-umbilical, também ele vai passar dorsal ao reto. E na região púbica, ele vai começar a passar ventral. Tá? Que a partir daqui ele começa a passar ventral. Então aqui dá pra ver bem direitinho, ó, o oblíquo abdominal interno abraçando o reto abdominal. Então ele tá abraçando. Então essa região é a região pré-umbilical, onde o oblíquo abdominal interno abraça, porque aqui nós temos a bainha do oblíquo abdominal externo e a bainha colada do oblíquo abdominal interno. Então aqui tá abraçando, tá? Então na região pré-umbilical, o oblíquo abdominal externo vai passar ventral, o oblíquo abdominal interno vai abraçar e o músculo transverso vai passar dorsal. Só tem 3 músculos ali. 3 músculos. Sempre são 3 músculos que estão envolvidos no reto abdominal. Tá? Então, na região pré-umbilical, o oblíquo abdominal externo passa ventral, o oblíquo interno abraça e o transverso do abdômen vai passar dorsal. Então, o abraçar que tu diz é um em cima do outro. É isso aqui, ó. Ele tá envolvendo, ele tá abraçando, ó. Ele tá passando tanto dorsal quanto ventral. Ah, tá. Entendeu? Ele tá abraçando, tá fazendo isso aqui, ó. Mas como é que ele se abre? Tipo, ele... Ele faz assim, ele divide a face. Ah, tá. Aí uma face vai passar dorsal e a outra face vai passar ventral, só que ela tá colada aqui no oblíquo externo, tá? Então, nessa é a região pré-umbilical. Na região pós-umbilical, ó, aí o oblíquo interno já vai estar grudado aqui, ele não vai mais abraçar, ele vai estar passando só... Totalmente aí. Totalmente ventral, junto com o oblíquo externo. Então, o oblíquo externo passa ventral, o oblíquo interno passa ventral. Então, aqui tem 2 no caso. E o transverso tá passando dorsal lá, ó. Tá? Sempre vai ter 3. Sempre 3, tá? Então, na região pós-umbilical, o oblíquo externo passa ventral, o oblíquo interno, que é esse aqui, também vai passar ventral, colado aqui, também vai passar ventral, e o transverso vai passar dorsal. Tá? Não te esquece que isso é ventral e isso aqui é dorsal, virado, né? Que ele tá virado, tá? E nessa região pélvica aqui, o que vai acontecer? O oblíquo externo, o oblíquo interno vão continuar passando ventral e aí o transverso vai se juntar. Então o transverso que passou dorsal, dorsal, a partir de agora, por isso que tem isso aqui, ó. A partir daqui ele passa a se tornar ventral também. E aí o que vai ter dorsal ao reto abdominal? Só o peritônio, não vai ter mais músculo aí.
entendeu? Não vai ter mais fáscia de músculo, só o peritônio. Tá, então aqui já não tem mais músculo. Aqui a musculatura já está passando toda a ventral. Tá. Essas fáscias já estão passando todas ventrais. E dorsalmente a gente só vai ter peritônio. Tá? Tá. Então, por isso que a professora Sueli falou na prova, que o músculo assinalado é que na região se comporta. Então, se a gente marcar aqui, ó, digamos que a gente marque aqui, esse aqui é o oblíquo Externo? interno. Esse é o oblíquo interno. Aí tu tá vendo aqui a cicatriz umbilical. Então, se for marcado bem aqui, ele tá na região pré-umbilical. Nessa região pré-umbilical, o oblíquo interno se comporta de que maneira em relação ao reto abdominal? Ah, eu vou ter que dizer se Ele abraça, exatamente, Tá. ele abraça. Ou ele passa ventral, ou, Dorsal. dependendo do músculo, vai passar dorsal, que é o caso do reto abdominal, do transverso Tá, e quando abdominal. ele tá totalmente ventral, ele tá aqui. É isso que eu Isso, ele vai estar grudado aqui, a fáscia dele. Mas eu não Isso tudo é em enxergo. relação à fáscia. Ah, tá. Tá aqui, ó, a fáscia dele tá vindo aqui, ó. É que tá, Tá como se tá grudando. branco, não parece músculo aí. Não, o músculo tá aqui embaixo. Tá. Tudo isso aqui são as fáscias do reto, tá? As fáscias da bainha do reto. Então isso aqui são as fáscias dos músculos, porque a parte carnosa do músculo tá aqui, ó. Entendeu? Essa parte aqui que a gente tá vendo, que passa ventral, que abraça, que passa dorsal, dependendo da região, é a fáscia da musculatura, que tá abraçando esse músculo aqui, Ah, que tá, a gente é o não reto. Tá, a gente não tá tocando no músculo, a gente tá só vendo as faces dele. Aqui é o reto abdominal, Tá. é o músculo reto abdominal. Mas a gente tá falando em relação à face. Isso aqui é a fáscia. Tá. Aqui é a parte carnosa do oblíquo externo. Aqui é a parte carnosa do oblíquo interno. E aqui vai estar a parte carnosa do transverso do abdômen. Tá, Entendeu? entendi. Então, dependendo da região, vai se comportar de maneira diferente essas fáscias em relação a esse músculo que é o reto do abdômen.